علمني تي في قناة علمني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لغور استقى الله عز وجل الله كي دون دي universo الله سبحانه وتعالى يوردنانو نسي القرآن sagrado para nós estar junto com verdadeiros. Depois na raça para o querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, profeta que você kuma ikaten bondade na mundo li kuna outro mundo kuna bali pecador sika indicano para que bondade esclarecendo também ikaten também maldade se prejuízo ina cansa pecador ou ina se defeito na chiga pecador na mundo li kuna outro mundo sika kuma e mostrando ele ilungisino el esclarecino também qualquer consequência que faça que maldade. Parentes muçulmanos, aos também no controle para não lembrar muito sobre a religião islâmica. Minha parentes muçulmanos, a nós todos nós sabemos religião islâmica e ordenando para nós estar junto com verdadeiros. Que ele até mostra, e está mostrando como para nós estar junto com contadores de mentira. Mas nós todos nós sabemos, e tem dia que está passando ano, que é do 1 de abril, maioria muçulmanos está manifestando aquele dia. Que está fazendo aquele dia, que 1 de abril, gente está manifestando como a dia de conta mentira. Parentes muçulmanos, não riba para não dina, para não consinar dina. Não lei não dina para não consil. A nós todos nós sabemos como a qualquer gravidade de contador de mentira na sociedade. Antes de nós chegar ainda na consequência de dia de juízo final que ele vai receber. Não divide lunjusi é tipo de manha, principalmente é manha bindi outros gentes que caseram muçulmanos. Que está apoiando a nós muçulmanos, ou que está levando a nós muçulmanos, maioria manha não está catal ou outros manhas nota catal na mão de outros gentes que caseram muçulmano. Papia de que não diz estuda não dina. E que tudo que diz mas outros gentes é diz estuda se dina. Comanda é cate dizindi que bonda que bom coisa que Islam ordena para fazer é outro que mau coisa que Islam tu eles para fazer. Parentes muçulmanos 1 de abril, e cá dia que muçulmano de manifestar e condenado para contar mentira, e que tem dia que especial, e que tem dia lá especialmente muçulmano de contar mentira, e que tem nimis, e que tem nisumana. Que Allah ordenando e falando, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin. Assim como muçulmano de cedo. A voz que tem fé, bom meio de Allah, vos está junto que verdadeiros. Papia se vos está junto que elas é na bali vos, é na pui para você tão verdadeiros. 1 de abril e ada ou e uso de gentes que caseiro muçulmano é tá manifesta aquele dia para contar mentira. Parentes muçulmanos, e tem manga de provas que vêm na Alcorão Sagrado com o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que está indicando e está esclarecendo qualquer gravidade de conta mentira.
entre kilas prophète sallallahu alayhi wa sallam ifala na undi si hadith ifala na choma boss attention di mentira pabia di kuma mentira ita indica famaldade no jubia profeta palavra di profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ifala mentira ta indica famalidade. Se alguém cedo ele só mentira que na bata conta na sociedade suma maneira que Allah azza wa jalla na hadith próprio profeta sallallahu alayhi wa sallam e contando como alguém que se separa sempre ele ina procurando só conta mentira e kana separa que aquela toki taba escrevido nunde Allah subhanahu wa ta'ala fulano e só contador de mentira para Allah salvando com o estudo de que tipo de mano. Parentes muçulmanos, se não jube a palavra do profeta sallallahu alayhi wa sallam e falando na chama boa atenção de contar mentira para ver de como a mentira está indica para tudo maldade yahdi ila al-fujur mentira está indica para tudo maldade dili é hadith só suficiente para não subir gravidade de contar mentira. Outro gente pode falar só que ele só que não conta mentira. Outro tá conta mentira aquele dia 1 de abril para gente poder rir ou para gente poder contente para poder manifestar aquele dia. Não tá falando que alguém como para ouvir para escutar palavra do profeta sallallahu alayhi wa sallam. Profeta fala castigo está para que gentes e fala castigo está para que gentes que está conta mentira hora que na papia para gente poder rir. Castigo está para que gentes que na papia hora que na jumbai para gente poder rir. Eta conta mentira na sei jumbai para gente poder rir. Dili es hadith tanta mostrando como no kadibi di conta mentira para gente poder rir. Maioria 1 de abril kila que tá chiu alguém tá conta mentira para poder tromber outro gentes ou se outro ouve alguém conta mentira outro tá falando então que se como a osi 1 de abril é parente muçulmanos não riba para não dina para não consino dina no discuda chiu no kata manhas que caseiro manha de religião islâmica dili parentes muçulmanos é provas que não contali hadith do profeta sallallahu alayhi wa sallam o versículo que não passa Allah azza wa jalla na falando como para não medir Allah para não ser que verdadeiros não tá se como mentira e coisa grave na sociedade. Allah azza wa jalla é condenar se profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e condena também conta mentira seja e cedo 1 de abril ou e cedo 1 de abril e condenado na religião islâmica riba de que mas e manha conhecido como no catal na mão de gentes que cedo muçulmanos para não tomar cautela tio mentira condenado na religião islâmica e manha também aquele dia que não manifesta aquele dia de contar mentira e manha também que não cata na mão de gentes que caseram muçulmanos dele não se gravidade de aquela para não lungicil para não estar junto que verdadeiro suma maneira que o profeta sallallahu alayhi wa sallam fala para não e fala ina consigliano para não cedo gentes que não conta verdade para ver como a verdade está indica para tudo bondade se não miste para nós ser bom gentes que verdadeiro suma maneira que Allah conta suma maneira que o profeta sallallahu alayhi wa sallam conta e fala verdade está indica para bondade para não dizer manha tudo para não contar mentira para ver para gente poder rir ou para falar como não na brincanan que la catena na religião islâmica não diz toma cuidado likanona para parente musulmano est-ce que Allah azza wa jalla facilita para nós ganta boss wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qur rabbi zidni ilma